Boa noite a todos. Estamos agora dando início a um novo estudo dentro do projeto Espiritizar, que é o livro Sexualidade e Saúde Espiritual. E hoje nós iremos abordar a apresentação, o prefácio da obra. Primeiramente, vamos fazer aqui um breve comentário de um texto do Espírito Emmanuel, extraído do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 35, da obra O Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João. Ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais de suas lições na Terra. Vamos aqui fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo dessa noite. Emmanuel aqui enumera uma série de ações que caracterizaram o exemplo dado por Jesus a nós para nos direcionarmos no título de filiação a Deus. E assim ele vai alinhando o trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, que é o esforço de alinhamento, de harmonia com as leis de Deus. Nesse conjunto de práticas que foram exemplificadas pelo Cristo, há um direcionamento que fica bem caracterizado: a nossa espiritualização. A vivência e o trabalho de interação no mundo material, físico, com vistas e percepção voltadas para a realidade imperecível do espírito imortal. Por isso, a característica bem estabelecida no Evangelho do Cristo, quando inúmeras vezes ele nos chamou a atenção à meta principal e ao objetivo maior, que é o reino de Deus. Às vezes dizendo-nos que o reino de Deus estava dentro de nós. Outras vezes dizendo que a prioridade absoluta para que, de fato, pudéssemos vivenciar esses objetivos que ele nos trazia, era a identificação, o objetivo maior focado no reino de Deus. Mesmo durante a nossa encarnação, a experiência de trabalho e de exemplificação desse reino já se dá no nosso dia a dia, desde que nós nos coloquemos como instrumentos do bem, como cooperadores da espiritualidade benfeitora, estando cada dia mais conscientes e atentos à harmonia com as leis de Deus. O trabalho de superação das nossas imperfeições e inferioridades, trazidas desde outras encarnações, é a marca que também vai caracterizar, como Emmanuel aqui coloca, o desprendimento dos interesses inferiores. Em resumo, o trabalho de espiritualização que deve ser realizado no dia a dia, durante a nossa encarnação, é a maneira eficaz, como Emmanuel coloca, de alcançarmos o título de filiação a Deus. Vamos agora iniciar alguns esclarecimentos importantes sobre o objetivo do estudo desta obra
Sexualidade e Saúde Espiritual, que nos traz uma temática poucas vezes alvo de palestras ou de esclarecimentos dentro do movimento espírita, apesar de que há seminários muito bons, inclusive alguns do próprio Alírio de Cerqueira Filho abordando dentro dessa temática de sexualidade e saúde espiritual, facilmente encontrado no YouTube, como também no site do Projeto Espiritizar. Há inúmeros estudos do Alírio em torno dos temas que nós estaremos começando agora a fazer uma abordagem que visa, sobretudo, o estudo e a leitura da obra, de todo o livro. Porque aqui, como dizemos, extraímos apenas alguns tópicos, alguns parágrafos, para alinhar uma facilitação e um estímulo, ao mesmo tempo, para a leitura da obra. Inicia dizendo assim: o livro é um convite para tratarmos o sexo como espíritos imortais, vivenciando a sexualidade com respeito e com profunda afetividade, para nos libertarmos dos sentimentos de vergonha e culpa em relação ao sexo. Todos nós trazemos um passado de experiências e de vivências na área da sexualidade, que muitas vezes estabeleceu-se em níveis de desequilíbrios, de vícios e de conflitos, e que ainda na nossa atual encarnação preponderam no nosso inconsciente, quando não nas próprias atitudes habituais que a criatura humana toma, sobretudo quando ela está distanciada dos verdadeiros objetivos da reencarnação. Agora, através desse livro, como aqui é colocado, há um convite para que tratemos a questão do sexo sob a luz do espírito imortal, objetivando, claro, uma vivência em harmonia com as leis divinas e que nos leve de forma singular ao equilíbrio das nossas energias nessa área. Prosseguindo, nosso intuito é o de refletir sobre questões específicas e verificarmos apontamentos em torno da saúde sexual e dos transtornos e desequilíbrios que têm levado muitos a se locupletarem tristemente no sensualismo, conduzindo-os a um vazio existencial intenso, resultado direto da abordagem da experiência humana à luz do materialismo, onde a busca da satisfação e do prazer, descompensado e desequilibrado, levam, mais cedo ou mais tarde, ao vazio existencial. Começarmos a pensar como espíritos imortais, canalizando adequadamente as nossas energias genésicas, de forma a cultivar uma sexualidade saudável, na qual o sexo é recurso de plenificação e não de viciações. Então, o trilho do equilíbrio das energias nessa área, as energias genésicas, associadas à vivência sexual, assim como a procriação, a multiplicação da espécie, para que seja estabelecido um nível de vivência saudável, é imprescindível a percepção e o entendimento
à luz da imortalidade da alma e da reencarnação, como meio eficaz da superação de traumas e conflitos, quer dessa atual encarnação, quer de encarnações anteriores. Enquanto o espírito está manietado pela ignorância da sua realidade espiritual, a força biológica instintiva, procriativa, continua perdurando em um sistema de automatismo profundo, evidenciando o comportamento condicionado. Então, para a grande massa das criaturas humanas, ignorantes da sua realidade espiritual, a atuação e a vivência na sexualidade de forma instintiva, aonde os mecanismos de automatismo e de comportamentos condicionados ao desequilíbrio tornam-se uma marca bem evidenciada nos dias em que estamos vivendo atualmente. E é justamente objetivando pautar uma conduta aonde o equilíbrio, a harmonia íntima estabeleça os critérios ideais para a vivência saudável das energias da área da sexualidade, é o objetivo que essa obra irá trabalhando conosco, algumas vezes em narrativas de casos extraídos de obras espíritas, outras vezes do próprio trabalho mediúnico realizado pelo Projeto Espiritizar, sediado na Federação Espírita de Mato Grosso, constituirão assuntos muito importantes que iremos abordar ao longo desses estudos. O espírito consciente de sua tarefa reencarnatória sabe conduzir com primoroso esforço o caminho de ascensão e aprimoramento, com vistas ao equilíbrio de sua sexualidade. Então, esse é o primeiro ponto básico e que nós estaremos aprofundando ao longo do estudo, é que o espírito consciente, dentro da perspectiva e entendimento da reencarnação, recebe com isso instrumentos que facultam a condução, a vivência da sua experiência encarnatória no nível de aprimoramento, de crescimento espiritual, com vistas ao equilíbrio da sua sexualidade. Então nós temos uma base não só lógica e racional para o equilíbrio dessas energias através da revelação espírita, como também temos as comprovações do que ocorre com os espíritos que, utilizando-se bem ou mal essas energias, receberam, ao retornar à pátria espiritual, o resultado de sua atuação. Facultada a experiência reencarnatória para o seu aprimoramento, é de grave importância que o espírito se ponha em sistema de vigilância para a aquisição de sua plenificação, tanto na polaridade masculina quanto na feminina. A perspectiva da imortalidade da alma, excepcionalmente trabalhada na doutrina espírita, aonde nós evoluímos tanto através da polaridade feminina quanto da masculina, visando
aquisição de plenitude em termos de experiências e de crescimento espiritual, como o texto aqui coloca, é de grave importância para o espírito, que ele se ponha no sistema de vigilância, na aquisição dessa plenificação. De fato, a espiritualidade, de uma forma ampla, já vem nos alertando há muito tempo as 3 áreas de maior nível de desequilíbrio e de sofrimento na experiência humana: dinheiro, poder e sexo. São 3 áreas que, ao se estabelecer um nível de desequilíbrio, de atuação conflitante com as leis divinas, levam a fracassos e sofrimentos espirituais muito grandes. Nessa obra, especialmente, estará sendo tratado mais a questão da sexualidade, porque é uma área, como o próprio Emmanuel diz no livro Vida e Sexo, é a área na qual criatura humana nenhuma pode estabelecer julgamento, muito menos condenação a ninguém. Porque nenhum de nós sabe o nível de possibilidade de desequilíbrio nessa área que trazemos do nosso passado. Não é por outro motivo que naquela passagem do Evangelho, na qual foi levada para o Cristo a mulher pega em adultério, Jesus, olhando para aquele grupo de pessoas, disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O mestre dos mestres sabia que nessa área não tem ninguém com condição de estabelecer julgamento ou condenação para ninguém. Um perigoso alerta é o da responsabilidade, que significa para a alma a desconsideração pelo equilíbrio de sua sexualidade, porque ainda vicejam na alma as formas grotescas dos bacanais de Roma e das orgias antigas. É essa a grande questão. É que no passado reencarnatório de todos nós, há questões que estão no nosso inconsciente profundo, associados a essa área, que faculta com que o esforço de vigilância, de atenção por qualquer um de nós, em qualquer época de nossa vida, é muito importante. Porque os níveis de desequilíbrio e de sofrimento ligados a nós, em nosso passado, relativo às experiências na sexualidade, são muito grandes. Os casos graves apresentados nesta obra representam uma parcela modesta do que significa ainda as graves consequências que o mundo espiritual registra em matéria de falência na área do sexo. Então, há algumas obras importantes, aqui lembramos algumas, no movimento espírita, e que abordam com muita propriedade e profundidade a questão do sexo. Através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós citamos Vida e Sexo, de Emmanuel. Tem também Sexo e Destino, do Espírito André Luiz. Temos, através da mediunidade de Divaldo Franco, livros como Loucura e Obsessão, Sexo e Obsessão, que aprofundam também muito a temática. E com base nas palestras e conferências de Divaldo Franco que abordaram o tema,
temos o livro Sexo e Consciência, que é um compêndio que motivamos muito a leitura, a aquisição deste livro, Sexo e Consciência, que foi um trabalho organizado de uma forma ímpar em cima de todas as palestras e conferências que Divaldo fez, aonde direta e indiretamente ele abordou a questão da sexualidade. Então, prossigamos. Sim, ainda nesse slide, os casos graves apresentados nesta obra representam uma parcela modesta. Mas adiante nós estaremos analisando esses casos justamente com o objetivo de tirar lições, ampliar o nosso nível de consciência e de alerta a respeito da questão da sexualidade. Estava lembrando agora, mais recentemente, o livro Perturbações Espirituais, da mediunidade de Divaldo Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Também aborda com muita propriedade a questão da sexualidade, inclusive associada ao movimento espírita. A energia sexual é intercâmbio para a conquista da plenitude. Cursando o espírito imortal no corpo, as experiências que lhe gratifiquem as emoções, fortalecendo-lhe para que se sinta vivamente em paz, inteiramente integrado à vida. Então, essa diretriz principal que a espiritualidade traz para nós, né? O direcionamento de forma a resultar em plenitude e em equilíbrio das energias genésicas ou sexuais que temos, sobretudo estabelecendo dentro da consciência de espírito imortal a ponte, né, o meio através do qual nós podemos alcançar um êxito, o êxito possível na presente encarnação, fortalecendo para que se sinta vivamente em paz, inteiramente e integrado à vida. Aqui é bom frisarmos a vivência responsável e equilibrada das energias genésicas é possibilitado, à luz da doutrina espírita, em um nível de satisfação e de equilíbrio que de outro modo não se conseguiria. A fim de auxiliar os irmãos no corpo a tomarem sempre o rumo do auto-amor, do auto-respeito e da autovalorização, que constituirá, sem dúvida, libertação profunda das injunções do ego sobre as energias sexuais. Então, buscando nos ajudar, a todos nós encarnados, a estarmos sempre tomando o rumo do auto-amor, do auto-respeito, da autovalorização, para a libertação profunda das injunções, né, das implicações que o ego traz sobre as energias sexuais. Realmente, à medida em que nós vamos estabelecendo um nível de consciência desperta à luz dos ensinamentos espíritas, naturalmente, por consequência, o domínio e o equilíbrio das energias sexuais torna-se uma consequência natural e a qual nos possibilitará um nível de equilíbrio, de satisfação, de
paz interior, de bem-estar íntimo, que de outro modo não conseguiríamos. Então deixamos aqui um incentivo àqueles que não conheçam o livro, a leitura, porque aqui nós apenas iremos tratar alguns pontos que nos chamaram mais atenção. Lembramos que esse estudo depois estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Agradecemos a todos que possam compartilhar essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite.